Carcará, quando a gente entra no submundo dos democratas nos Estados Unidos, que é o partido rival aos republicanos do Donald Trump, você vê algumas coisas, no mínimo de índole questionável. Mas a gente também vê isso do Trump, né? E dos republicanos. Mas o que acontece? Há uma ala democrata nos Estados Unidos que está defendendo, veja bem, defendendo entre aspas, que o Trump de fato invada o Irã. Só que não é porque eles concordam com a invasão, que eles concordam com essa tomada, mas porque eles acreditam que o número de mortes que pode ser gerado contra as forças americanas vai impactar a imagem do Trump negativamente. Explico. Foi citado por um membro desses grupos, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um deputado, inclusive, que está atuante no parlamento americano, que citou, e aí eu fui procurar, e vi que isso foi citado aí há mais ou menos uns 15 anos, 15 ou 17 anos, que no Irã existe um sistema, e aí eu não sei se isso é verdade, tá? Isso foi repercutido lá atrás, um camarada trouxe isso hoje, que existe um sistema como se fosse um sistema de queima de arquivo nos bunkers iranianos. Isso quer dizer o quê? Que se os Estados Unidos efetivamente invadir esses bunkers, seja para destruir construção nuclear, seja para destruir outras instalações do governo do Khamenei, para poder dizimar a força, né, o poder militar desse país, um sistema como esse poderia ser ativado. E esse sistema é um sistema de explosão parecido com o que tem dos mísseis balísticos, em potencial. Isso destruiria todos os bunkers ali, principalmente os que começam em Teherã, e vai partindo, né, para o resto do país. E que se isso acontecesse, isso ia matar muitos civis, obviamente, porque são milhares de bunkers, nem os Estados Unidos aparentemente têm mapeado todos esses bunkers. Isso mataria todos os soldados americanos que estivessem lá dentro, e uma guerra contra esse exército que entra para morrer, vai matar muita gente. E foi repercutido, foi lembrado, que quando a guerra do Iraque acabou lá em 2011, ela durou mais ou menos uns 9 anos, quase 9 anos, não chegaram a 3 mil mortos. E mesmo assim, esse número era muito impactante naquela época. Foi impactante, inclusive, no período Obama, que estava naquele inteirinho ali da guerra. Então, assim, se você mata 500 soldados, 1000 soldados numa guerra aí de pouco tempo, de curta duração, contra o Irã, isso enfraqueceria a popularidade do Trump. Como é que você vê isso? Primeiro, essa intenção de alguns grupos de querer, eu quero ver guerra para que morra gente aqui nos Estados Unidos, americano, soldado, militar, e isso enfraqueça o Trump. Como é que você vê isso? Eric, o que acontece, cara? Os democratas são os esquerdistas, né? Eles apoiam o globalismo. Você não vai ver nenhuma menção deles reclamando que Afeganistão, Paquistão, Índia, norte da África, Irã, Iraque, Iêmen, Somália e outros países desses aí onde o Islã é a predominância da religião, massacrando mulheres, pô. E são milhares e milhares de crianças violentadas, de 9 a 12 anos. Criança com 12 anos tendo um filho desses bandos de psicopatas. Cadê o movimento desse pessoal do americano, dos esquerdistas americanos, dos democratas? Tem coisa mais horrível, cara, que uma criança de 10 anos engravidada de um velho vagabundo deste de 40, 50 anos, um picareta que usa... não, eu faço isso porque a religião que manda eu pegar uma garota e submeter ela a esse dano corporal, violar o corpo de uma criança, bando de vagabundo. Cadê a porra da ONU? Cara, nesse exato momento era para estar a ONU, os americanos em peso, a OTAN apoiando o governo americano para acabar com essa violência que tem lá. Aí fica artista, não, você tem que ver que a democracia... Aí fica um bando de vagabundo. Porque a soberania não pode... quer dizer que mulher, ela pode ser violentada, que isso não é soberania, isso é um direito. Aí quando o Trump vai lá, vou ajeitar essa merda. Eu espero que ele vá lá e senta a porrada. Infelizmente vai morrer, não tem jeito, pô. Então é o seguinte, o regime pode ficar matando eternamente
Ah, tá, mas aí não foi invasão. Agora, se você for lá e a curva crítica aumentar rapidão, porque vai morrer de um lado e do outro. Ah, não pode não, pô. Porque aí acaba com a vagabundagem. Aí a gente não vai ter mais quem defender, nossa bandeira vai acabar. É isso que está acontecendo, cara. Os democratas perderam. Eles sabem que a Venezuela não é mais palanque deles, o Foro de São Paulo não é, a OEA não é, a ONU virou pó e Cuba também vai ser liberta. Quer que o Pentágono reuniu todos os generais, almirantes e brigadeiros? Presidente, o que o senhor pedir, nós temos condições de entregar sobre o Irã. A missão que o senhor pediu, o alvo, o objetivo, a gente cumpre. Ponto. E quem está torcendo pelo Irã, vou só relembrar que na Guerra dos 12 Dias, os americanos, Vilas Boas falou agora, o comandante, Israel e Irã, o espaço aéreo foi tomado por Israel sozinho, o espaço aéreo. Dessa vez vai ser Israel e Estados Unidos. Então, eu falei, para cada lançamento que o Irã fizer, é menos um lançador. Então, ele pode ter 200 lançadores de foguete, show, e ter 10 mil mísseis. Não vai ter como lançar, porque esses mísseis nos paióis precisam de um lançador. E cada lançamento, você perde o lançador. Só que agora vai estar Estados Unidos e Israel juntos. Israel já recompôs todo seu estoque de mísseis e de bomba de longo alcance. O americano multiplicou por 10 na região, mandou mais navios de guerra, destroy, cruzadores para todos os portadores de mísseis Tomahawk e antiaéreos para proteger. A porrada vai comer, pô. Aí fica o democrata querendo colocar... Rapaz, vamos lá, vou repetir. Quando o americano ia invadir a Venezuela, um bando de maluco, não, isso não acontece, que vai dar tudo, vai invadir, vai pegar o Maduro, arrastar e pronto. Foda-se. Aí que disse o diplomata brasileiro, Celso Amorim, se fizer isso, viu, Trump, cuidado, não faz não, porque o povo vai se revoltar e vai ser milhões entrando do lado do Brasil, da Colômbia. Deu mentira, mentira. Eu fui o único no Brasil a vir aqui desafiar o Celso Amorim, todo mundo. CNN, Globo, especialista de merda. Não vai ter porra nenhuma. Quando um país é oprimido e a ditadura é sanguinária, principalmente contra mulheres e crianças, mulheres criancinhas, o povo sente libertação. Ninguém vai fugir porra nenhuma. É o contrário, o povo que está fora vai voltar para o seu país. Então, cara, o que esse democrata falou, e merda, é a mesma coisa. Papo de perdedor. Agora o americano tem que ter cuidado, porque o Irã tem 20, 30 submarinos, mini submarinos, excelentes submarinos, são muito rápidos e silenciosos, possuem na média de 200 lanchas de ataque, muitas delas têm torpedo, porém não são páreos para helicóptero Apache, mísseis, aviação não é páreo, mas são muitas. Então tem que ter cuidado. E outro perigo que o governo Trump tem que ter, o governo iraniano, assim como o chinês, eles usam navios mercantes armados com silos, com containers que tem muitos mísseis de ataque. Esses mísseis podem ser antinavio, antiaéreo e assim vai, com armas químicas. Então, tem que ter cuidado com os navios mercantes que se aproximam dos porta-aviões, porque um container que ele pode abrir e lançar um foguete daquele e tocar um zaralho. A Ucrânia fez isso lá na Rússia. Um caminhão normal, quando o cara tirou a lona, dentro estava cheio de drones, destruiu a base aérea russa, tendo prejuízo multibilionários. A aviação estratégica russa perdeu quase 25% no único ataque surpresa, usando a camuflagem, que a gente chama, né, descaracterizando o transportador, que no caso era caminhões de cereais, só que não era transportador de drones. E os navios mercantes fazem isso também. Valeu, cara. Quanto a essa choradeira dos democratas, meu irmão, os caras sabem que as ONGs, que eles faziam manutenção através do dinheiro americano, acabou. Não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro para a ONU, para a OEA, para a ONG, para nada. A filantropia acabou a vagabundagem, pô. Acabou. E o Trump não vai deslocar 2 porta-aviões Pica das Galáxias para chegar lá e fazer showzinho. Ou ele bombardeia ou o Irã se rende. E se a bala comer, o americano vai responder. Para cada tiro, o iraniano vai levar 10. Não adianta torcer contra, isso não é puxar saco de americano, não. É a realidade da potência militar chamada Estados Unidos. E tem um cara que está ajudando a deixar o planeta Terra um pouco mais suave. Venezuela, ditadura caindo fora.
Cuba, bando de vagabundo também perdendo o poder, e com o Irã perdendo o poder, porra, o planeta vai dar uma respirada. Aqui, quem está torcendo pelo Irã é um vagabundo, porque não é ele, nem a família dele, que está lá sendo massacrada, abusada, as mulheres sendo abusadas de manhã, de tarde, de noite por esse bando de vagabundo. Mulher lá só fica com o olhozinho pro lado de fora, como se fosse um animal. Aí vem o cara, não, mas é diferente da burca, porque a burca tem uma tela. No Irã não tem tela, não. Grande merda. A pessoa passar o dia todinho dentro de um casulo, só com os 2 olhos pro lado de fora. Isso é uma sacanagem, pô. Tratar o ser humano como fosse um bicho, um animal. Camarada, de novo, as adagas têm que cair do céu sobre esses vagabundos. Ponto. E acabou. Muito bom, Carcará. Júlio Roque, vamos lá, também quero te ouvir aí sobre essa questão, tanto sobre a parte aí dos democratas, do incentivo aí a essa guerra com fins políticos e seguindo aí os comentários do Carcará. Bem, Eric, pelo contrário, é um antagonismo gigantesco que nós vivemos, é praticamente uma distopia, né? Se você for pesquisar, os democratas, o governo democrata americano fez 50 mil vezes mais guerra do que o governo republicano. Isso é o clássico de qualquer um que estuda a história americana. Então, muito se fala, né, do pacifista Obama, mas ele também, né, gostava muito de guerra. Bush a mesma coisa, Clinton a mesma coisa. Então, se for juntar todos os governos democratas, eles estão na frente no ranking de fazer guerras pelo mundo. Sempre foram apoiadores de guerras, né? Eles ganham muito porque é dividindo o povo que se conquista. É assim que eles fazem, né? E tudo que a gente, né, já falou aqui sobre democratas, o radical já não é muito legal, demon. Então, né, já podemos esperar do que vem dessas pessoas. Mas vamos falar sobre essa empreitada do Irã. Apesar do líder iraniano, há pouco o Eric deu aqui a deixa, né, bem quente a notícia, que o governo iraniano lançou aí, tá em todos os portais, vocês podem procurar, lançou aí um possível acordo sem especificar, né, que tipo de acordo é esse. Deixando apenas claro, Júlio, que eles não abririam mão da sua defesa. Agora o Trump quer saber que defesa é essa, porque se essa defesa envolver armas nucleares, então não tem acordo, né? Perfeito, Eric. E isso tem um nome, né, aqui no Rio de Janeiro, é o seguro de Charlie. Ele só está ganhando tempo porque a frota aumentou a velocidade e chegará muito em breve, né, com maior poder bélico naquela área do Oriente Médio, que tem sobre o alcance, né, como alvo o Irã. Então eu espero que esse acordo venha o mais rápido possível, com os detalhes desse acordo. Que tipo de coisa que você vai especificar no seu acordo para que a gente possa assinar. Essa é a fala de Donald Trump. Então, quem pensa, né, que apenas uma notícia de um pronunciamento do governo do Irã teve algum peso para alguma coisa, teve sim um peso para impulsionar mais rápido a frota que está indo em direção àquela área, Eric. Júlio, eu acrescento aqui uma coisa. Eu fiz questão de pegar aqui uma matéria de 2014, joguei rápido aqui, sobre como o Obama tratou a questão da guerra do Iraque, que foi de 2003 até 2011, assim que ele assume. Porque assim que ele assumiu, ele pega a guerra ali vamos colocar assim, no final, né, se for considerar, e vamos lá, olha a matéria falando da surpresa, porque o Obama autorizou ataques no Iraque de maneira tão rápida. E aí a matéria repercute aqui, uma matéria de 2014, contando assim que ele assumiu ali, né, 2008, 2009, né, quando ele começou. Foi uma surpresa para muitos, né, que apenas horas depois do presidente Barack Obama falar em atacar determinadas regiões do Iraque, já se iniciaram os primeiros bombardeios. Mas olha como é que é curioso, como o democrata lida com a guerra, com a narrativa da guerra. O Júlio falou, e você pode achar esses dados em qualquer lugar, os democratas atacaram mais do que os republicanos. Só que quando eles fazem isso, Júlio, eles fazem pelo seguinte, olha como tá, matéria da BBC, tá? Não tô pegando o Globo aqui não. A urgência tem uma explicação. A situação em que se encontra, no caso se encontrava, né, a minoria religiosa Yazidi.
refugiada em montanhas no norte do Iraque, sem comida, sem bebida, e a proximidade do grupo militante Estado Islâmico à cidade curda de Irbil. Ou seja, ele estava dizendo que havia um grupo religioso lá no Iraque que ia ser morto pelo Estado Islâmico. Só que, obviamente, a gente não pode esquecer que o Obama faz isso no Iraque, mas não faz isso na Síria. E a Síria cobrava isso demais. Tinham portais na Síria que saíam dos Estados Unidos, tinham sírios fora dos Estados Unidos, que diziam o que os iázides têm que o povo sírio não tem, para que os Estados Unidos não venham aqui e façam o mesmo. E não resolva essa guerra que está aqui. E assim ficou, demorou, né, essa questão. Síria está na guerra até hoje, né? Então, assim, você cria uma narrativa para fazer essa guerra, mas ele parece o bonzinho. Não, porra, ele está preocupado com os iázides. Porra, eu tenho certeza, pergunta pro Obama, pede para ele explicar quem são os iázides. Pede para ele explicar quem é esse grupo. Eu duvido que ele sequer lembre o nome, se eu não começar dizendo qual é o nome. Então, assim, Júlio, você vê, a guerra acontece, mas as pessoas compram porque a narrativa está muito bem colocada, né, irmão? Então, assim, tá aí. Você pode encontrar tudo isso que o Júlio falou, os dados são públicos, rapidamente você encontra isso. E vamos lá. Comandante Vilas Boas, também quero sua análise. Que você pegou um ponto muito interessante, né? Porque as guerras, os conflitos, né? Eles acontecem mundo afora aí, baseados, como você falou, na narrativa, né? Ou seja, o que a gente fala de narrativa? É a historinha que vai fazer o boi ser engamelado, né? Se for aqui no linguajar chulo aqui de Minas Gerais. Então, para cada conflito, para cada guerra, existe uma história. Como você falou da questão do Iraque, lembrando que a guerra do Iraque de 2003, ela foi instaurada por que motivo? Por um pretenso argumento de que o Iraque mantinha armamentos de destruição em massa, escondidos. E aí se invadiu o Iraque, depois da primeira guerra do Iraque de 91, e fez o que fez lá dentro, né? Até a derrubada do regime com a captura pelas forças especiais, do Força Delta mesmo, a Força Delta, que pegou o Saddam Hussein. Então, essa história, da forma que ela é contada, é o que move o mundo, né? Cada um vê o conflito de acordo com seus interesses, com os seus lados e com seus grupos. No caso do Barack Obama, essas figuras aí, que a gente fala de Barack Obama, que compõem o que a gente pode chamar do Deep State, né? Deep State são as forças que controlam esse mundo e que muitas delas não fazem parte dos governos, né? São elas que foram eleitas pelos povos, pelas nações, para governar o mundo. Então, seu Barack Obama, sua Hillary Clinton, o marido dela, seu Larry Flynt, que comanda da Voz hoje, seu Klaus Schwab, George Soros, essa cambada de gente aí, cara, fica por trás do mundo, né, como se fossem marionetes, comandando e fazendo narrativa como essa. O caso do democrata, como você falou, aí, que está tentando arrastar, ou pode ser que esteja colocando uma casca de banana para que o governo Trump, né, o atual, que é republicano, só para lembrar, caia numa possível armadilha. Isso acontece, pode acontecer. Isso eu não duvido. Por que eu falo isso? Porque no passado, a minha impressão é que mesmo sendo de esquerda, democrata ou de direita, né, conservador, que são os republicanos, mas de uma forma geral, os dois lados eles tinham uma visão muito pragmática do mundo. Logicamente, cada um com seus pontos de vista, né, com a sua visão de mundo, com as coisas que mais lhe tocam como personalidade, como moral, como virtude, mas eles tinham uma visão americana do crescimento, da soberania, dos seus valores, cada um destoando um pouco daquilo. O que a gente observa hoje em situações dessa, que seria uma armadilha para colocar os Estados Unidos, o seu país, numa situação de vulnerabilidade, para que isso pudesse auferir algum resultado político, alguma benesse política, acontece a partir do momento que, depois da queda do Muro de Berlim, né, que a gente vê o movimento socialista numa nova roupagem. Então, antigamente, a gente via que a gente tem a nova versão do marxismo, que é o marxismo cultural. Depois ela se transformou, principalmente na Europa, no que a gente começou a chamar de social-democracia, que a gente vê hoje um novo socialismo, né, pregando um mundo globalista, né, essa agenda aí 2030 pregado pelo Fundo Monetário, pelo Davos, né, com seus fundos monetários e com suas grandes elites que não foram eleitas, mas que querem governar o mundo
impondo as suas pautas aos governos legitimamente constituídos. Esse movimento social-democrata, ele foi migrando, entrou, se infiltrou, se alastrou para dentro dos Estados Unidos. Então, as coisas que a gente vê de comportamentos do Partido Democrata hoje, nada mais tem a ver com aquilo que a gente via no passado. No respeito às instituições, por mais que pensassem diferente, né, que tem uma visão mais aberta, mais multipolar do mundo, mas hoje que a gente vê com o que acontece dentro dos democratas é o tipo de coisas como essa, né? A gente está observando aí os movimentos que estão acontecendo lá em Minnesota, as plataformas de protesto infiltradas dentro desse movimento que vem desde Black Lives Matter e movimentos que estão dentro da Antifa, insuflando movimentos que estão acontecendo lá em Minnesota. Então, esse movimento democrata faz coisas como essa. Eu acredito que o atual governo americano, né, com os seus assessores, ele não cairia numa dessa. Ele não faria um ataque, vamos dizer, preliminar, preventivo, mal calculado, né, em prol de uma incitação dessa democrata. Se a gente se reportar o que aconteceu na Venezuela, né, a gente foi comentando a Venezuela desde dezembro, do começo de dezembro. Então a gente foi colocando para o nosso público que os movimentos foram muito bem calculados, né? Isso no nível estratégico, político, o que os Estados Unidos fizeram até a captura do Maduro e estão fazendo hoje lá, com o pós-dia seguinte do que aconteceu, foi uma aula de como conduzir e se estreitar e não dar margem para se cair em uma pegadinha como essa. Então, essa administração com seus assessores, eu acho que ela é extremamente capaz de analisar a situação do Irã, analisar o que, como a gente falou na primeira vez, quais são os objetivos políticos passíveis de serem alcançados, as alianças que estão disponíveis, que não são poucas, né? Lembrando que o Irã, como o Carcará mencionou anteriormente, ele está praticamente isolado. Nessa semana aqui, na quarta-feira, tanto os líderes de inteligência de Israel, Arábia Saudita e Jordânia foram para os Estados Unidos justamente discutir opções como essa. Então, praticamente, todo o entorno do Irã não vai apoiá-lo, por mais que sejam árabes, e por mais que ali seja uma dissidência, porque o regime muçulmano dentro do Irã ele é xiita, então eles brigam com o sunita, então saem na porrada lá dentro, apesar de serem árabes. No caso, o Irã não é árabe, mas a religião é muçulmana. Então, o Irã vai se ver sozinho nessa história e vai ser muito difícil. Isso não torna a situação mais fácil para os Estados Unidos, como a gente vai falando. Não é um país qualquer, não é uma força armada qualquer, não é uma cultura qualquer, mas não é intocável, não é livre de tudo. Então, as situações estão se avaliando. Mais uma vez, vale mencionar a importância de você ter um poder naval crível, né? A gente comentou também na época da Venezuela que haveria um risco grande dos Estados Unidos pegar o grupo de batalha do Gerald Ford, que fica posicionado normalmente na região do Mediterrâneo, que é próximo do CENTCOM, do Comando Central, e trazer para a América do Sul, no caso Caribe. Automaticamente essa vulnerabilidade foi coberta porque o outro grupo, como a gente falou, do Abraham Lincoln, está sendo reposicionado. Então, quem tem uma marinha forte, capaz de ter as suas características do poder naval, né, a permanência, a mobilidade, versatilidade, flexibilidade, isso é uma potência, uma dissuasão, um poder político que traz ao poder político, o poder militar, muito grande, para quem consegue fazer isso. Porque o mar não tem fronteira, o mar é internacional. Então você transfere praticamente uma força aérea inteira dentro da ala aérea de um porta-aviões, coloca na frente de um país e fala, meu amigo, ou tu vem negociar comigo, ou começa a se preparar e se esconder dentro do bunker, porque vai vir bala. Né? Isso é falando de forma simples, não é tão simples assim, porque as alianças precisam ser feitas. As narrativas para essa guerra precisam ser construídas também pelo governo Trump. Arrumar uma justificativa para que isso aconteça. Que no caso do Maduro, como a gente falou, existia. Nesse agora, fica muito difícil você invadir o Irã, na minha opinião, dizendo que está indo lá só para defender os cidadãos. Porque isso, para que isso acontecesse, teria que ser colocado boots on the ground. Forças teriam que botar o pé lá para fazer a proteção contra os assassinatos, as execuções, o que está acontecendo lá de errado, que a gente vai colocar. Isso não se resolve nem por meio de uma operação especial e nem por meio de um bombardeio. Então, as análises políticas do que vai ser feito lá dentro estão sendo colocadas agora. Mas a gente vê um líder forte, que eu acho que não vai cair numa pegadinha
dessa esquerda social-democrata travestida aí de bom moço, de terninho e de gravatinha azul, isso não vai acontecer. Quer dizer, espero que isso não aconteça, Eric.